Olá, eu sou a Ana e hoje eu estou aqui para falar sobre os livros que me desiludiram mais neste ano 2016. Eu sinceramente prefiro pensar, ou refletir mais sobre aqueles livros que eu adorei. Por isso é que eu, todos os anos faço um vídeo de favoritos, mas eu senti que este ano valia a pena eu falar sobre as minhas grandes desilusões deste ano, porque foram algumas e muitas delas foram livros que eu confesso que eu nunca pensei que iria me desiludir, e até eu acho que vale a pena eu mencionar o quão desiludida eu fiquei. São só 5 e eu vou fazer uma escala daquele que menos me desiludiu até aquele que mais me desiludiu, então vamos lá. Então o livro que neste ano provavelmente menos me desiludiu foi Shadow and Bone, da Leigh Bardugo. Este era um livro que eu já tinha ouvido falar tanto e tão bem, então eu entrei nele super animada, porque é uma daquelas séries que toda a gente já leu. Mas eu confesso que fiquei um bocado desiludida. O início eu não gostei nada, depois a meio a coisa começou a avançar e começou a pegar em mim, mas depois no final o carro travou e eu não gostei. Eu não gosto quando isso acontece no livro, quando ele começa a acelerar e começa a ser realmente bom e depois no final eles travam e depois estragam tudo para mim. Então eu sinto que Shadow and Bone foi realmente isso. O segundo livro que já me desiludiu um bocadinho mais é um livro que por acaso eu não tenho aqui, graças a Deus, mas tenho o primeiro e que é Red Queen. E então um livro que me desiludiu bastante foi Glass Sword, da Victoria Aveyard. Quando esta série saiu havia muita polémica em torno dela, mas eu por acaso, quando eu li este livro, eu dei, não sei quanto é que eu lhe dei, sinceramente, mas foi um livro bom. Foi um bom livro. Não foi mau, não foi fantástico, foi bom, ponto final. Pronto. Então quando eu recebi o Glass Sword, que é o segundo livro desta série, no NetGalley, e-book para ler, eu estava animada. Eu estava tipo, o segundo livro vai ser brutal. É este segundo livro que vai ser completamente diferente das outras séries. E foi não uma pequena, foi uma grande desilusão para mim. O segundo livro foi basicamente só sobre a personagem principal, sobre os dramas dela, sobre o triângulo amoroso, e foi tão ridículo nesse sentido, porque eu não queria saber o que é que estava a passar na cabeça da personagem principal. Ela estava sempre a queixar-se de alguma coisa e depois estava sempre a andar de um lado para o outro entre os rapazes e foi tão ridículo, a sério. Aquilo que eu queria que a autora se focasse, ela não se focou e ficou só por aquilo que a personagem principal queria e estava a queixar e aquilo que ela não gostava e odiei. Sinceramente eu não gostei nada, fiquei tão desiludida. Então eu não sei se vou ler o terceiro livro nesta série ou não. O terceiro livro que também me desiludiu bastante este ano foi um livro que eu por acaso recebi de um autor. Foi o primeiro autor que me contactou para ler o seu livro e para fazer a opinião. E o livro foi Rosália de Castro, uma história que sonho em ser livro do João Perret Viana. E eu confesso que eu entrei neste livro animada. Eu estava animada porque era um livro que tinha bastantes personagens principais e que todas elas eram de origens diferentes, então achei que ia ser completamente diferente daquilo que alguma vez tinha lido. E o início estava a ser interessante, até que depois, a meio, aquilo deixou de ser interessante e passou a ser realmente entediante, e depois no final chegou um espectro tão pouco realista, é mesmo tão pouco realista que eu estava a ler e estava a pensar, não, isto não pode estar a acontecer, a sério, como é que isto alguma vez poderia acontecer? É um mundo supostamente real, então porquê é que isto está a acontecer? Isto não faz sentido nenhum neste livro, isto não faz sentido nenhum com o personagem em si, não. Então eu fiquei tão desiludida. Custa muito estar a dizer que não gostei do livro e o quão desiludida eu fiquei ao lê-lo, porque é alguém que me contactou, que me confiou o seu livro para ler. No entanto, eu não quero enganar-vos e dizer, não, este livro é brutal, é fantástico, quando não foi. E eu sinto que de facto fiquei muito desiludida quanto a este livro, por isso eu tenho que dizer. Os próximos 2 livros que eu vou falar desiludiram-me tanto que eu sinto que nem merecem estar distinguidos entre primeiro e segundo lugar, porque eles desiludiram-me, eles arrasaram basicamente. Então é quase que se não houvesse um primeiro lugar e um segundo, porque ambos foram completo desastre para mim. Aquilo que eu vou falar agora é o Island Happily Ever After, de Stephanie Perkins. Este livro foi provavelmente um dos piores que eu li este ano, e isso custa-me tanto dizer, porque Stephanie Perkins é uma das minhas autoras preferidas, ou era. O primeiro livro desta série, Anna the French Kiss, foi um dos meus livros favoritos de sempre, ainda é um dos meus livros favoritos de sempre, foi o primeiro livro que eu li em inglês, então de facto tem um grande significado para mim. E quando eu entrei neste livro eu já sabia que houve muita gente a não gostar tanto, que ele não era tão bom como o primeiro. Bom, eu sinto que esta série começou muito bem, mas depois foi descendo em nível de qualidade.
E este é o terceiro livro, é o último livro da série. Então eu pensei, ok, não vai ser tão bom, mas estou animada, porque é um contemporâneo, é fofinho, porque não? Eu estava numa reading slump, e então ler um contemporâneo é sempre algo, provavelmente vai-te ajudar numa reading slump, pensei eu, claro. Então decidi começar este livro. E no início eu comecei realmente a desgostar, será que isso existe? Não sei, não gostei, não estava a gostar no início, porque a personagem principal, ela era muito estranha e estava um bocadinho obcecada. E quando eu digo um bocadinho, é um eufemismo, ela estava demasiado obcecada por um rapaz e eu achei aquilo, não, isto não é saudável. Mas depois eles meio que começam a namorar e a coisa encaminha-se, então eu comecei a gostar, fiquei tipo, ok. Depois eu cheguei a 70% do livro e eu não conseguia parar de rolar os olhos, eu estava tipo, não, a sério, isto não está a acontecer, não consigo. Estava a ser tão entediante, estava a ser tão clichê, tão aborrecido, tão irritante que eu tive que pôr o livro de parte. E passado 2 meses, agora em dezembro, eu decidi pegar no livro outra vez, porque faltavam 30% do livro, eu não ia pô-lo de parte. Eu só não dei 1 estrela porque o fim foi mais ou menos aceitável, mas eu dei-lhe 2 estrelas, fiquei tão desiludida e não, isto não é uma relação saudável, a personagem principal é demasiado, eu não sei como é que é dizer, ela é demasiado tudo para mim. Eu não gostei nada. Fiquei tão desiludida e tão triste e continuo. Cada vez que olho para ele dá-me vontade de atirá-lo pela janela fora. Mas eu não vou fazer isso porque não é assim que se tratam livros. Ou pessoas. E o último livro que eu vou falar hoje, aquele livro que supostamente mais me desiludiu, embora este e Island Happily Ever After estejam basicamente o mesmo nível de desilusão, é The Wrath in the Dawn, da Renée Ahdieh. Eu demorei bastante tempo a ler este livro porque eu tentei lê-lo 2 vezes e não consegui entrar na história. Então eu pensei, não, eu vou pô-lo de parte e quando eu quiser, quando eu tiver mais ou menos uma vontade de ler algo assim, porque de facto é um livro bastante diversificado, que é inspirado pelas 1001 noites, em que a personagem principal quer se vingar de um assassino que matou a sua melhor amiga, então casa-se com ele para depois matá-lo. Então é de facto um livro com uma boa premissa. Então eu pensei, não, vou pô-lo de parte e depois pego nele mais tarde. Então este ano eu decidi pegar nele. E não, foi tão mau. Odiei a personagem principal feminina. Ela no início tentava fazer-se passar por eu sou tão forte e vou conseguir fazer isto. E depois no final do livro ela não fez nada. Depois a personagem masculina era a única coisa que eu estava a gostar mais ou menos. Mas depois, a meio do livro, ele também descampilou para mim. Ele piorou em todos os sentidos. Eu fiquei tipo, não, tu não és a pessoa que eu pensei que tu eras. Não gosto de ti. Depois também o universo, a história em si foi tão mal feita. O romance foi tão mal feito, eu não consegui encontrar uma única coisa que eu gostasse neste livro. E pronto pessoal, foram estes 5 livros que me desiludiram bastante este ano. Eu peço desculpa se agredi verbalmente algum dos livros que vocês tenham adorado. Eu devia ter dito isso no início do vídeo, mas esqueci-me e só depois a meia como eu pensei, se calhar pessoas estão a ver este vídeo e gostam muito deste livro, não é? Tu estás literalmente a cuspir-lhes na cara. Então peço perdão, não é a minha intenção, mas de facto eu estou bastante irritada com a maioria destes livros. Há uns que não. Por acaso, Shadow and Bone eu gostei mais ou menos, então não estou irritada com ele. Eu penso tipo, tu vais ficar aí, depois eu lá decido o que é de fazer contigo. Mas Wrath in the Dawn e Island Happily Ever After foram aqueles livros que não, eu sinto tudo para dar certo e deram completamente errado, então estou tão desiludida. Mas pronto, então peço desculpa se ofendi alguém, não era a minha intenção. Digam nos comentários quais foram os livros que vos desiludiram bastante este ano. E pronto, é isto. Daqui a uns dias eu falo dos livros que eu mais gostei este ano e é nestes que nós temos que nos concentrar. Porque nas coisas boas é que nós temos que nos concentrar, está bem? Pronto, espero que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo e adeus!